1 João, capítulo 1, do verso 5 ao verso 7. Os irmãos acompanhem, eu estarei fazendo a leitura. A mensagem que dele ouvimos e anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Irmãos, eu gostaria de meditar com os irmãos nessa manhã sobre uma pergunta. A pergunta é: qual é a utilidade da verdade? Vou repetir. Qual é a utilidade da verdade? Perceba, facilmente nos nossos dias somos questionados por que acreditamos que o cristianismo é verdade, que um homem que viveu há 2000 anos atrás é Deus, que os ensinamentos dele são verdade. Quem disse que isso realmente é verdade? Quando olhamos para essa carta, irmãos, o apóstolo João ele vem alertar a igreja sobre os falsos mestres que ensinavam que Cristo não tinha vindo em carne, como também o apóstolo João vem incentivar um estilo de vida apropriado para os seguidores de Cristo, esse Cristo que se encarnou. Perceba então, João vai enfatizar do verso 1 ao verso 4, estarei lendo, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, a respeito do verbo da vida, e a vida se manifestou a nós, e nós a vimos e dela damos testemunho, e anunciamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. E escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Então perceba, João vai fazer a afirmação de que Cristo encarnou, de que Ele é verdade, de que Ele é o verbo da vida, que Ele é a própria vida, e que Ele estava desde o princípio com Deus. Então para João está muito claro uma coisa: Cristo é a própria vida. Só que não somente a vida, Ele é a verdade. Então João vai nos esclarecer uma coisa: o cristianismo não é uma teoria sobre a verdade. O cristianismo não é mais uma religião formulada pelos homens. Ele é a verdadeira e a única religião. Porque o Deus do cristianismo, Ele se fez homem. Ele habitou entre nós. Está no verso 1. O que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. Então perceba, a manifestação de Jesus, ela é real. O cristianismo não é uma teoria. E a pergunta
que nos fazemos, mais uma vez, é: qual é a utilidade da verdade? Perceba, irmãos, a pergunta não é o que é a verdade. A verdade é Cristo. Mas qual é o sentido de Jesus ter se encarnado? Qual o sentido de Deus ter vivido entre nós? De Deus ter manifestado graça ao nosso coração, irmãos? Então João começa a esclarecer isso no verso 5. A mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Perceba bem, irmãos, o sentido da verdade aqui para João é o sentido que ele vai tratar um conceito a partir de luz. Luz para João é verdade. Só que perceba, verdade não é algo que vai trazer somente divisão entre o que é correto, entre o que é falso ou errado, mas o que vai trazer unidade e vai nos conectar com a realidade, com a vida e com as coisas, com as pessoas, com gente. Perceba bem isso, irmãos. O sentido, então, de Jesus ter se encarnado não é somente de fazer separação entre cristãos e não cristãos, mas é de trazer relação verdadeira entre os cristãos e os não cristãos. Como? Fazendo com que os cristãos sejam luz, sejam honestos, verdadeiros, amáveis, dóceis, saibam tratar e enxergar o outro. É isso que João está querendo estabelecer. Então perceba, o que é a verdade? A verdade é o eixo, ou a base, que traz harmonia à realidade e coerência às coisas que existem. É aquilo que vai conectar as coisas existentes. Então perceba uma coisa: quem é a verdade? Jesus vai dizer isso, João capítulo 14, verso 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Deus é a verdade. Só que perceba, Deus não ficou dos céus dizendo: vocês devem amar, vocês devem ser verdadeiros, vocês devem olhar um no olho do outro e manifestar graça. A confissão de pecado deve estar ardendo entre vocês. Vocês devem se confessar uns aos outros, vocês devem caminhar uns com os outros. Deus não ficou falando sobre verdade, Deus manifestou isso. Então a encarnação de Jesus é a extensão do amor de Deus, demonstrando que o cristianismo não é uma teoria, uma especulação sobre as coisas. E a pergunta que fica é: se os cristãos deixarem de manifestar amor aos homens, como é que os homens vão conhecer a Deus? Se os cristãos são tão puros na sua forma de tratar e de lidar com as pessoas que não são cristãs, qual é o sentido do cristianismo? Perceba, a utilidade da verdade é trazer comunhão e harmonia. É fazer com que os homens percebam que eles estão em trevas. E quem está em trevas está separado da verdade. Não consegue perceber o que é a vida. Não consegue perceber a doçura que é o viver. A beleza da vida se perde. Por quê? E aqui, irmãos, está o centro da mensagem do Evangelho. A regeneração. Sem um novo coração, nada do que os homens façam é bom, necessariamente. Porque os homens fazem sem amar a Deus, sem manifestar graça, sem louvar a Deus com o que estão fazendo. Isso é mentira. E sendo assim, eles anulam tudo que eles fazem. E a pergunta que fica é: se os cristãos não demonstrarem aos não cristãos, as pessoas que não vivem e não conhecem o cristianismo, não conhecem a Cristo, perceba bem isso, o que é a verdade e qual é a utilidade dela, qual é o sentido da verdade? Perceba, em resposta a alguns movimentos nos Estados Unidos, principalmente o movimento liberal, o movimento conservador
fez algumas afirmações. Movimento teológico conservador. Não falo do movimento político. Falo do movimento dentro do cristianismo, dentro do protestantismo. Vai fazer algumas afirmações. Quais são as afirmações? Nós não podemos beber, nós não podemos fumar, tudo isso é pecado. Só que a pergunta que fica é: como nós vamos nos conectar com a cultura humana? Porque perceba, nós estamos fechados dentro de um campo religioso, fazendo afirmações para quem não entende nada disso, e afirmações que nós nem refletimos se necessariamente estão com base na Escritura. Então o movimento que vai responder ao movimento liberal, porque os liberais praticam isso, os liberais não estão nem para moral, irmãos, percebam bem isso. Por quê? Porque eles não creem necessariamente em Deus. Eu vou fazer algumas coisas corretinhas, mas e daí? Então o movimento que vai responder esse tipo de movimento, que é o movimento liberal, o movimento desleixado, o movimento que nega Jesus como Senhor, nega que Ele é Deus, nega os milagres, nega a palavra de Deus como palavra de Deus. Mas a pergunta que fica é: será que nós estamos respondendo à cultura, ao dia a dia, à forma de viver dos seres humanos de forma verdadeira, como Jesus respondeu? Que perceba, Jesus respondeu os religiosos no dia dele. Só quando você vai olhar para a interpretação, por exemplo, de Jesus sobre a lei, que é o que nós chamamos de Sermão da Montanha, Mateus do capítulo 5 ao capítulo 7, Jesus não está falando de ações exteriores, de não beber e de não fumar. Jesus está enfatizando o problema do coração, que o problema do homem é no coração. O problema que nós temos é que nós não conseguimos amar, irmãos. E a ênfase de João é essa. Qual é a ênfase de João? Nós não conseguimos fazer as coisas com amor. Então praticar a verdade, ser puro, ser corretinho, sem amar, é pecado. Porque perceba uma coisa, Deus é verdade, certo? Deus é verdade. Só que Deus é verdade não sozinho. Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo. Deus habita em comunhão. Isso é verdade. A verdade, ela habita em amor. Porque é uma doação que existe na Trindade, uma entrega. E se nós não sabemos manifestar isso no dia a dia, com pessoas que não são cristãs, e até mesmo com os cristãos, nós estamos mentindo. É isso que João está enfatizando. Quem não manifesta doçura, a quem não entende nada de cristianismo, está mentindo. Então a ênfase de João não é uma ênfase de viver um tom de pureza, ser perfeito diante de Deus, fazer tudo certinho. Não é isso. Nós vamos ver isso muito bem no verso 7. Então perceba algo. O que João está anunciando é que Deus é luz. E o que é Deus ser luz? É que Deus é puro, só que perceba, a pureza de Deus habita num ser que é amor, num ser que vive em amor. Por quê? Deus não está sozinho. Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo. Então a harmonia na divindade. Deus está manifestando doçura o tempo todo. O Pai está dizendo para o Filho: eu te amo. O Filho e o Pai viram para o Espírito: eu te amo. Esse negócio é enfático na Trindade. Então, se nós não sabemos conviver e manifestar ao outro essa doçura, nós estamos pecando. Porque perceba, a quebra de todos os 10 mandamentos está com relação ao último mandamento: não cobiçar. E só não cobiça aquele que está grato a Deus. A gratidão é você praticar os 10 mandamentos. Então perceba, não é uma questão de imagem, de escultura meramente, não. É uma coisa do coração. Porque nós facilmente temos ídolos no nosso coração e fabricamos eles a cada dia. Mas perceba uma coisa, o verso 1 do capítulo 20 de Êxodo diz uma coisa:
Vamos ler, irmãos. Vamos ler esse texto. Verso 1 de Êxodo 20. Perceba bem o que o autor quer dizer. Verso 1 e verso 2. Então Deus falou estas palavras. Quais são as palavras? Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Irmãos, aqui está a base de uma vida cristã. Uma vida cristã é vivida com base na gratidão. Ser grato a Deus é obedecê-lo. Porque é uma obediência verdadeira por liberdade. O que Deus nos chama, através da cruz, do sangue do Cordeiro, é a liberdade cristã. E essa liberdade é amar. Perceba bem isso, irmãos. Não cobiçar as coisas do próximo, não cobiçar qualquer uma outra coisa. E perceba, fazer ídolos é cobiçar. Por quê, irmãos? Porque nós estamos num mundo que não é nosso, um mundo que pertence a Deus, a realidade, a criação pertence a Deus. E se nós cobiçamos determinada coisa da criação, sem ter por base, perceba bem, a gratidão, esse desejo não é verdadeiro, é um desejo mentiroso, porque nós queremos tomar posse da criação como se ela fosse nossa, e esquecemos que ela pertence a Deus. E que estamos aqui por um tempo, um breve tempo. Então, irmãos, facilmente nós quebramos os mandamentos de Deus, por quê? Porque nós não somos gratos a Deus nas nossas relações, na forma de tratar o outro, na forma de enxergar as limitações do outro, na forma de conviver. É isso que João está enfatizando. Nós facilmente deixamos de amar o próximo. Por quê? Porque nós não estamos amando a Deus. E o que é amar a Deus? É estar grato, irmãos. É ser grato a Deus, com pouco, com muito, sem salário, com salário, tendo ou não tendo. É isso que os cristãos vão enfatizar ao longo da história. Isso é cristianismo. O cristianismo não tem a ver com o nosso conforto, mas tem a ver com a verdade de Deus. O cristianismo não é uma história sobre nós, mas é uma revelação da história da Trindade, o que Deus está fazendo ao longo da história. O cristianismo não é uma religião egoísta, mas é a verdade de Deus ao longo do tempo sendo revelada, e Deus agindo no tempo e no espaço, salvando pecadores. Essa é a verdade de Deus, esse é o Evangelho. No verso 6, João enfatiza algo. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então perceba uma coisa. Se nós professamos algo com a boca, que é caminhar com Jesus, que é conviver com Ele diariamente, mas se nós vivermos, perceba, se a intenção do nosso coração diariamente é uma intenção de só viver em discussão, em briga, em contenda, em guerra com o próximo, nós estamos em guerra com Deus. Porque perceba uma coisa, tanto o cristão quanto o não cristão que nós nos relacionamos no dia a dia, são seres criados à imagem e semelhança de Deus. Traduzindo, são dignos de respeito, amor e misericórdia. E aí entra uma coisa, irmãos, somente um coração regenerado pode olhar para o próximo e manifestar isso a ele. Por quê? Porque é um coração que é alimentado com a verdade do Espírito de Deus. Sem um coração regenerado, você não consegue ser grato a Deus e não consegue manifestar gratidão e doçura ao próximo. Nós olhamos para o próximo como um ser que nós vamos disputar e guerrear.
não como um ser que nós vamos dar a mão e vamos caminhar. Os lares, perceba bem, irmãos, os lares de muitos cristãos estão destruídos porque nós olhamos para os próximos, para a família, sem gratidão e doçura. Alguém fala alto no lar, você também quer falar alto. Alguém briga, acontece alguma coisa no lar, você quer guerrear também, não consegue manifestar gratidão. E sendo assim, agir com doçura. Porque nós não enxergamos o próximo, perceba bem isso, irmãos, a partir do olhar que Deus tem para conosco. Nós enxergamos o próximo à luz da voz da serpente. Perceba bem isso. A voz da serpente é: você pode ser Deus. Irmãos, isso é uma voz diabólica, uma voz destruidora, é o caos. Isso sim é as trevas. É nós pensarmos ser quem nós não somos. Seres que são infinitos, perfeitos, que sempre vão fazer tudo certo, que nunca vão errar. E aí nós olhamos para o próximo como? Como seres que nunca vão errar, que sempre vão ser perfeitos. Sua esposa, seu esposo tem que ser toda hora, sabe? Toda hora acertar, uma listinha que você criou na sua cabeça, que não tem base bíblica nenhuma. Irmãos, nós temos que nos arrepender disso. Isso é uma vergonha. Se nós fazemos isso com o próximo, uma vergonha. Isso não tem nada a ver com o cristianismo. Porque isso manifesta amor, irmãos. Isso manifesta a verdade do coração. E perceba, do coração de Deus, irmãos. Qual é o chamado cristão em Jesus? O que Deus está fazendo? Deus está nos chamando para participar da grande roda, da grande festa, da festa da Trindade. Perceba bem isso. É uma festa onde vai haver relacionamento íntimo e diálogo extenso. Então você vai olhar para o outro com profunda misericórdia e graça, sem negligenciar a justiça, mas sabedor de que você é limitado. Por quê? Verso 7: se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Irmãos, aqui está o coração da mensagem evangélica. Porque nós não somos superiores a ninguém, nem a nada. Porque todos os cristãos são lavados e remidos no sangue do Cordeiro, não nas suas obras, não no que obedecem. Então, se um dia você acorda obedecendo, se outro você acorda desobedecendo, é o mesmo sangue para os 2 dias. E você só é aceito diante de Deus pelo sangue de Jesus Cristo, não pelas suas obras, não pelo que você obedece, não pelo que eu obedeço. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Irmãos, se você quer entender isso, perceba, estarei lendo o verso 8, perceba isso. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Então perceba, o que é verdade habitando em nós? É nós reconhecermos, perceba bem isso, que nós vamos agir com doçura e graça, diariamente para com o outro, porque Deus age assim conosco, irmãos. O cristianismo não é um heroísmo, mas é a religião dos fracos, que foram feitos fortes em Jesus Cristo, pelo sangue do Cordeiro. Nós só vamos vencer determinadas limitações dos nossos corações, determinados ídolos, pelo sangue do Cordeiro. Irmãos,
O Evangelho é perfeito. O verso 9 desse mesmo capítulo, João diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso e a sua palavra não está em nós. A negação de quem nós somos, seres pecadores, perceba bem, para João é chamar Deus de mentiroso. E é dizer que a palavra de Deus não está em nós, que a verdade de Deus não habita no nosso coração, irmãos. Mas se confessarmos as nossas limitações, reconhecemos verdadeiramente, diante da cruz do Calvário, que o Cordeiro morreu por nós, que o sangue de Jesus nos purifica, irmãos, da acusação da nossa consciência, da acusação que o nosso coração facilmente recebe, da acusação da lei, da acusação dos anjos, dos demônios, do diabo, da acusação da sociedade, de quem quer que seja. Todos se calam. Porque o sangue daquele que é verdadeiro. Irmãos, você consegue perceber o que é ir para a ceia? Isso é fantástico. Se você chegar diante de Deus e falar: posso cear contigo? Sou eu aquele que cometeu transgressão ontem, aquele que é covarde, aquele que olha para minha esposa, quando eu olho para minha esposa, eu não consigo amar ela. Aquele que olho, quando eu olho para o meu esposo, eu não consigo amar ele. Quando eu olho para o meu próximo na igreja, eu não consigo ter graça e misericórdia. Mas eu posso cear contigo, porque foi pago pelo sangue do Cordeiro. O sangue que escorreu na cruz. Deus foi esmagado para que eu e você fôssemos recebidos. E agora houvesse liberdade diante de Deus. Perceba isso. Nós vamos a Deus não com o que fazemos no domingo. Nós vamos a Deus não com o que nós podemos ofertar a Ele, mas com um coração grato e satisfeito com a obra de Jesus Cristo. Esse é o cristianismo. E é por isso que Paulo vai dizer em Filipenses 3, verso 9, que ele abriu mão de toda a justiça, de toda a moralidade, todo o conhecimento humano, para ser encontrado em Jesus Cristo. Porque a tentação de Paulo e nós vemos no verso 5 de Filipenses 3, o currículo moral de Paulo. Hebreu de hebreus, segundo a lei fariseu, segundo a lei que há na justiça, irrepreensível. Perceba bem isso. A guerra de Paulo é com um coração que quer encontrar descanso, mas que facilmente se sente tentado a correr para a moralidade e para a obediência moral da lei. A tentação de Paulo, irmãos, é a nossa tentação. Nós temos uma séria dificuldade, irmãos, de reconhecermos que nós somos pecadores, de que necessitamos de graça. Perceba bem, de que nós não somos. Isso é uma coisa que intriga, sabe? Nos gera uma intriga. Nós não somos uma máquina, irmãos. A religião de Jesus é uma religião que vai nos chamar a ter um dia de descanso, um dia onde nós vamos. Perceba bem, o descanso físico, ele revela a confiança de um descanso do coração. Um coração que consegue descansar e perceber que não controla a realidade. E como assim não controlamos a realidade?
Quando você está dormindo, perceba, quando você está dormindo, a vida continua, as coisas continuam, sem ao menos você fazer um esforço, até mesmo o esforço de levantar um dedo, a vida continua. Isso é Deus demonstrando para nós que Ele continua controlando o universo. E se nós professamos a fé bíblica e cristã, nós temos que rever essa lógica de produção, ou no mínimo questioná-la, onde nós não conseguimos mais descansar. Os casais não conseguem mais tirar um período de férias para se divertirem e renovarem o casamento, receberem do renovo de Deus no casamento. Em nome de Jesus. Receberem o renovo de Deus com seus filhos. Olhar de novo, olhar no olho do seu filho e falar: eu te amo, cara. Conviver. Por quê, irmãos? Se nós professarmos essa fé, que é uma fé não bíblica, que não tem nada a ver com Jesus Cristo, com o cristianismo, uma fé que está diretamente ligada ao consumo e à lógica de produção, nós estamos negando a Deus e a nossa família, a convivência, ao olho no olho, aos afetos que nós temos uns pelos outros. Isso é uma fé, irmãos, materialista. O ateísmo que manifesta isso. Jesus nunca manifestou isso. Perceba bem isso. Irmãos, está na hora de nós voltarmos a ter comunhão uns com os outros. De convivermos uns com os outros. De olharmos no olho uns dos outros. E manifestarmos amor. Um amor em verdade. Um amor que demanda tempo, que demanda vida. Por isso a necessidade de uma igreja local, consegue perceber? Porque eu vou te conhecer, você vai me conhecer. Nós vamos conhecer uns aos outros ao longo de toda uma vida. Isso demanda tempo. Que Deus manifeste graça aos nossos corações, que Ele nos abençoe.